No século IV, um jovem monge foi até Aba-Moses, um dos mais velhos do deserto do Egito, e pediu uma palavra. O ancião respondeu com uma só instrução: vai para a tua cela, e a tua cela te ensinará tudo. O jovem não entendeu. Voltou ao dia seguinte com a mesma pergunta. Aba-Moses repetiu: apenas isso. Vai para a tua cela. Na terceira vez o jovem perguntou: mas o que faço lá dentro? E o ancião disse: o que você faz não importa. O que importa é que você fique. Durante séculos, essa instrução pareceu simples demais para ser levada a sério. Hoje, ela parece impossível. Não porque mudamos de opinião sobre o deserto, mas porque algo mudou na estrutura da nossa atenção. Algo tão gradual que não percebemos enquanto acontecia. A atenção que não descansa não é apenas uma atenção cansada. É uma atenção que perdeu a capacidade de descer. O que vamos examinar não é o estresse moderno. Não é a tecnologia como problema, nem a solução como desconexão. O que vamos examinar é uma qualidade do ser que os padres do deserto chamavam de nepsis, e que o mundo hiperconectado não eliminou por má vontade, eliminou por estrutura, porque nepsis exige uma condição que esse mundo sistematicamente impossibilita: a atenção que descansa em si mesma. Nepsis é uma palavra grega que traduzimos habitualmente como sobriedade ou vigilância, mas essas traduções carregam uma conotação errada, sugerem tensão, esforço, guarda. Evagrio Pôntico, um dos mais precisos catalogadores da vida interior do deserto, descreve nepsis como a atenção que observa os próprios pensamentos sem ser arrastada por eles. Não é repressão, não é controle. É a capacidade de ver o pensamento surgir e deixá-lo passar, sem que o ser inteiro se curve na sua direção. Jean-Yves Leloup, ao comentar a Filocalia, a coletânea de textos espirituais que preservou esses ensinamentos, aponta que nepsis não é uma prática. É uma qualidade que emerge quando a atenção para de ser consumida pelo exterior e começa a se habitar a si mesma. A diferença é fundamental. Prática pode ser ensinada e abandonada. Qualidade transforma o substrato do ser e não se perde da mesma forma. O problema não é que perdemos nepsis de repente. O problema é que o processo foi tão gradual que confundimos a sua ausência com normalidade. Há algo que acontece quando a atenção nunca descansa. Não é apenas fadiga, é uma perda de profundidade, como se o ser humano que sempre foi capaz de descer ao próprio fundo começasse imperceptivelmente a viver apenas na superfície e passasse a chamar isso de vida. Leloup descreve esse processo com uma imagem precisa. A atenção que nunca recolhe é como um rio sem margem. A água continua fluindo, mas sem contenção ela não aprofunda, ela se espalha. E o que se espalha demais perde a força de cortar pedra. Há uma confusão que precisamos nomear antes de continuar. Nepsis não é introspecção. Não é o exercício de examinar os próprios pensamentos e sentimentos que a psicologia moderna promove, útil como isso possa ser. Introspecção ainda é movimento da psique voltado para a psique. Nepsis é algo anterior a isso. É a qualidade da atenção que precede qualquer conteúdo, antes do pensamento que vai ser observado, antes do sentimento que vai ser examinado. É a atenção que percebe que está percebendo. Evagrio chamava isso de a guarda do intelecto. Não o intelecto pensando sobre si mesmo, mas o intelecto repousando na sua própria natureza, antes de qualquer objeto. É uma distinção sutil. E é exatamente essa sutileza que o barulho contínuo impossibilita. Os padres do deserto identificaram com precisão o que impede a nepsis. Não era o mal. Não era a fraqueza moral. Era a assédia. Um estado que Evagrio descrevia como o demônio do meio-dia, a inquietação que não consegue ficar quieta, que precisa constantemente de movimento, de novidade, de estímulo externo para não sentir o próprio vazio. Assédia não é preguiça. Essa confusão atravessou séculos e ainda persiste. Assédia é o oposto da preguiça. É agitação disfarçada de atividade. É o estado de quem faz muitas coisas para não precisar ficar com nenhuma. Quem vive em assédia não está parado. Está em movimento constante, de tarefa em tarefa, de estímulo em estímulo, de tela em tela, precisamente para não tocar o silêncio que revelaria o que está por baixo. Leloup observa que a assédia não desaparece com a modernidade. Ela encontra nela o seu ambiente perfeito. O mundo hiperconectado não inventou a fuga do silêncio, mas a industrializou. Antes, a assédia era uma tentação que o monge precisava resistir ativamente. Hoje, ela é a estrutura padrão. O estado que a maioria das pessoas habita sem perceber que está habitando.
Não há esforço necessário para entrar nela. O esforço é para sair. Há uma pergunta que os padres do deserto faziam com frequência e que raramente fazemos hoje. Não. O que estou fazendo? Mas, onde está a minha atenção enquanto faço? São perguntas completamente diferentes. A primeira é sobre ação. A segunda é sobre presença. E é possível fazer muitas coisas, coisas importantes, coisas úteis, com a atenção completamente ausente do que se está fazendo. Jean-Yves Leloup usa uma imagem dos padres para descrever isso. O coração que bate, mas não escuta. O coração físico funciona independente da nossa atenção, mas o coração no sentido exicasta, a cardia, o centro mais fundo do ser humano. Esse precisa ser habitado. Pode existir sem ser habitado. Pode bater, pode funcionar, pode produzir. Mas sem atenção voltada para dentro, ele permanece como uma câmara fechada numa casa onde todos vivem apenas nas salas da frente. O que o mundo hiperconectado faz não é apenas ocupar o tempo, é ocupar o espaço entre os pensamentos. E é exatamente nesse espaço, na pausa, no intervalo, no silêncio entre um estímulo e o próximo, que Nepsis começa a emergir. Quando esse espaço desaparece, Nepsis não tem onde nascer. Leloup retoma a antropologia tripartite dos gregos: soma, psique, pneuma, corpo, alma, espírito. As duas primeiras dimensões funcionam sem Nepsis. O corpo digere, dorme, trabalha. A alma pensa, sente, deseja, produz. Mas o pneuma, a terceira dimensão, a mais profunda, essa responde apenas ao silêncio interior. Não porque seja frágil, porque é da natureza de algo muito fundo não se revelar à superfície agitada. O que se perde quando a atenção nunca descansa não é visível imediatamente. Não há um momento de ruptura. Não há uma perda que possa ser datada. O que acontece é mais parecido com o que acontece com um instrumento que nunca é afinado. Continua tocando. Continua produzindo som. Mas algo na qualidade da ressonância foi se alterando tão gradualmente que quem ouve todos os dias não nota a diferença. É preciso um silêncio longo para perceber que o tom mudou. Leloup descreve o pneuma como o nível do ser humano onde a transformação real acontece. Não a transformação de comportamento. Essa pode ser produzida por esforço, hábito, disciplina. A transformação do substrato. A mudança do nível de onde a pessoa opera. O que os padres do deserto chamavam de metanoia não é um ato de vontade. É o que acontece quando o pneuma é finalmente alcançado, quando a atenção desce fundo o suficiente para tocar o que está além da psique. E aqui está o que o mundo hiperconectado subtrai sem violência e sem intenção. Não subtrai a possibilidade do pneuma. O pneuma continua lá. Subtrai as condições em que ele pode ser tocado. Porque para descer até o pneuma é preciso passar pela psique, e a psique agitada não deixa passar. Não por má vontade, por estrutura. Uma superfície em movimento constante não tem transparência. Os padres do deserto não saíam para o deserto para encontrar Deus num lugar mais próximo. Saíam para criar as condições em que a atenção pudesse finalmente parar de ser consumida pelo externo e começar a perceber o que sempre esteve presente. A Nepsis não é o destino, é a condição de possibilidade do destino. A instrução de Abba Moses não era sobre solidão geográfica. Era sobre uma qualidade de presença que pode existir no deserto e que pode, com muito mais dificuldade, existir também na cidade. Leloup não romantiza o deserto. Ele não sugere que a saída é literalmente abandonar o mundo. O que ele aponta é algo mais preciso e mais perturbador. Que o movimento contemplativo dos padres, esse movimento de recolher a atenção, de não deixá-la ser constantemente consumida pelo externo, esse movimento é possível em qualquer lugar. E é exatamente por isso que a sua ausência não pode ser explicada pela circunstância. Quando um monge do século IV lutava contra a assédia na sua cela, ele lutava contra a mesma estrutura com que lutamos hoje. A estrutura do ser humano que não consegue ficar com o próprio silêncio. O que mudou não é a natureza do problema. O que mudou é que o mundo agora oferece distrações em velocidade e volume que o deserto jamais ofereceu. E diante disso, o esforço de Nepsis, esse recolhimento quieto da atenção, não ficou mais fácil. Ficou mais raro. E por isso, talvez, mais necessário. O mundo hiperconectado não criou um problema novo. Tornou extremamente difícil a solução de um problema muito antigo. E talvez o primeiro movimento, não o único, não o suficiente, mas o primeiro, seja simplesmente perceber o que está acontecendo com a nossa atenção. Não para corrigi-la, não para discipliná-la, para vê-la.
Se esse silêncio ressoou em você, inscreva-se, não como gesto de consumo, mas de atenção ao que ainda está por ser visto. A fresta não ilumina, ela revela o que sempre esteve lá.